Fala galera, professor Walter Júnior na área com mais um conteúdo extremamente importante para você que pretende fazer o Enem ou você que quer aprender um pouquinho mais das matérias, que pode ser matemática, física ou química, né? Aqui a gente desenrola de tudo, beleza? Então vamos lá, pessoas. Então, se você é aluno na escola jesuína, se você não é aluno na escola jesuína, você é aluno esquadrão? Tranquilo, você não é aluno esquadrão? Tá só passando aqui no canal, não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever, porque conteúdo de matemática, química e física tem aos montes por aqui, beleza? Conteúdo hoje é radiciação. Presta atenção que a aula vai começar. Solta a vinheta aí. Então, pessoal, conteúdo de radiciação, claro, envolve raiz. E a raiz que mais aparece nos conteúdos é a raiz quadrada, mas não é a única, lembre-se. Eu tenho raiz quadrada, cujo símbolo é esse aqui, ó, por V, certo? Então, quando não tem nada aqui, é porque o índice da raiz é 2, ok? Mas eu também posso ter, ó, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta e a famosa raiz enésima, ok? Quer dizer raiz enésima, por quê? Porque posso ter qualquer número ali na parte de cima, desde que seja um número pertencente ao conjunto dos números reais, tá? Então a gente vai se deter somente às raízes quadradas. O processo de radiciação de hoje vai ser apenas das raízes quadradas. Então, quando eu tenho um número que ele tem raiz, né? É um número que possui a sua radiciação completa. Então, você tem aqui, ó, o radicando, ele é um número que possui raiz, por exemplo, 27. 27, ele não possui raiz, exatamente. Ele é um número que não possui raiz quadrada. Muito cuidado nisso, tá? Já o número 9, sim, ele possui raiz quadrada. Veja que se eu colocar um 3 aqui, a raiz cúbica, aí realmente ela existe, porque quem é a raiz cúbica de 27? Ora, é um número que multiplicado por ele 3 vezes, aqui ó, 3 vezes, dá exatamente 27. E é um 3. 3 vezes 3 vezes 3, tá certo? Quando eu faço esse cálculo aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. Então, você tem aqui, ó, raiz cúbica de 27 é igual a 3. Já no caso do 9, a raiz aqui é quadrada, tá? Que é o que nós vamos trabalhar hoje somente para números que não possuem raiz quadrada. O 9 possui. Por quê? Porque 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou seja, é um número que, como a raiz aqui é quadrada, que é um 2, ele tem que ser multiplicado 2 vezes, tá? Esse aqui, como é 3, ele vai ter que ser multiplicado o mesmo número por ele 3 vezes. Por ele multiplicado 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 9, 27. Já aqui não, ó, 3 vezes 3, o resultado é 9. Então, eu tenho que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Porque 3 vezes 3, quando eu pego o 3, multiplico 2 vezes, ele por ele mesmo, dá exatamente 9. Então, esse é o conceito da raiz quadrada, beleza? Então, não diga que um número não possui raiz. Ele não possui, tem que dizer qual é a raiz. 27 possui raiz cúbica, mas não possui raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 27 não existe no conjunto dos números naturais. Aqui, ó, esse símbolo aqui quer dizer não existe em N. Ok? No conjunto dos números naturais. Outra coisa que é extremamente importante lembrar é que a raiz quadrada não existe para números negativos, ou seja, para inteiros negativos. Por exemplo, raiz quadrada de 9, nós já vimos que é 3. Mas a raiz quadrada de menos 9, ela não existe, tá bom? Esse símbolo aqui, esse é ao contrário aqui, é não existe, beleza? Por que não existe? Porque, por exemplo,
Se eu disser que a raiz quadrada de menos 9 é menos 3, eu vou estar me equivocando, porque ó, menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, isso aqui vai dar igual a 9. Então, por isso que não existe dois números iguais negativos que multiplicados entre si dê um número negativo. Só se eu fizesse menos 3 vezes mais 3. E aí sim daria menos 9. O problema é que menos 3 e mais 3 são pessoas diferentes. E a raiz quadrada tem que ser entre números iguais. Tranquilo, mano, essa primeira parte. Tranquilito? Tranquilito. Isso é para quando o número possui raiz. Pessoas, outra situação que a gente tem que ver é quando o número é irracional, tá? Quando ele não possui uma raiz exata, raiz quadrada exata. Então vamos lá. Precisamos ver duas situações. Primeiro, se o número é primo, tá? Se o radicando, que é o número de dentro da raiz, certo? É primo. Lembrando que o número é primo quando ele é dividido por 1 ou ele mesmo. Ok? E quando o número é primo, não tem o que fazer, bebê. Ó, raiz quadrada de 3. Não tem o que fazer. Eu paro por aqui. A não ser se eu pegar uma calculadora e fizer o cálculo, aí eu vou dar 1, alguma coisa. Beleza? Mas no caso de uma questão Enem, eu já paro por aqui. Raiz quadrada de 5, por exemplo. Tá? Então também não tem como eu fazer alguma coisa. Raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 11. Raiz quadrada de 13. Todos esses números aí, eles são irracionais, porque eles não possuem raiz quadrada exata, mas eles são primos, ok? Quando o número é primo, não tem o que fazer. Agora, quando o número é composto, o contrário de primo é composto, quando o número é composto, tá? E aí, esse é o detalhe que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Quando o número é composto, eu tenho que fatorar. O que é que eu tenho que fazer? Fatorar o número, tá? Então vamos lembrar o que são números compostos? O número composto é o que não é primo. Por exemplo, 8, 10, 12, certo? Por exemplo, 15, tá? Todos isso são números compostos. A partir do momento que o número não é primo, ele é composto. Aqui no primo também podemos colocar a raiz de 2, que é primo, tá? Então, a partir do momento que esse número não é primo, ele é composto. E aí, por exemplo, se eu pegar a raiz quadrada de 8, raiz quadrada de 8 não existe nos números naturais, não é um número natural. E aí, o que é que eu tenho que fazer para processo de Enem e algumas resoluções de questões, eu tenho que fatorar o 8. Fatoro o 8. Vamos lá. 8 sendo par, então eu vou começar aqui. Vou estar aqui um pouquinho mais para cima. Ok? Pronto. Por 2, é isso que vai dar 4. 8 dividido por 2 dá 4. Tá? E aí eu pego aqui, ó, por 2 novamente. 4 dividido por 2, que dá 2. E aí por 2 novamente, vai dar aqui o resultado 1. E aí veja o seguinte. Se a raiz é quadrada, eu vou pegar de 2 em 2. 2 ao quadrado vezes 2. Ok? Porque 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E aí agora eu vou fazer assim, ó. Raiz quadrada de 8, eu não vou botar mais 8. Eu vou botar o 8 na sua forma fatorada, que é 2 ao quadrado vezes 2. Ok? O próximo passo é separar uma raiz para cada elemento. Uma raiz para o elemento que está ao quadrado e uma raiz para o elemento que não está ao quadrado. Ok? Então vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2. Como a raiz é quadrada e esse 2 está ao quadrado, eu posso fazer isso. Ó, raiz quadrada com quadrado corta. E aí a resposta seria o quê? Seria 2 raiz de 2. Pronto. Raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Tranquilo, pessoas? De boinha? Vamos para um outro exemplo?
próximo exemplo que nós pegamos ali, não é isso? Foi o raiz de 10. Vamos trabalhar agora com raiz de 10. Vamos lá. Mesma coisa, tá? Vamos fatorar. E aí o que é que vai acontecer, ó? Não vai agir de muita coisa, né? Não vai dar muito certo, não. Por quê? 10, ó, por 2 vai dar 5. E aí, por 5 vai dar 1. Isso aqui vai ficar 2 vezes 5. Ora, quando o número que eu fatorei não gera nenhum número elevado ao quadrado, que aqui não é 2 ao quadrado, aqui é 2 normal, e aqui, ó, também não gera, tá? Então, aqui o que é que vai acontecer? Nada. Não acontece nada. Então, raiz de 10 não tem muito o que fazer, tá bom? Então, vamos para o próximo número que a gente deu o exemplo lá, que foi o raiz de 12. Raiz de 12. O 12 já vai melhorar uma coisinha. Vamos ver, ó. Fatorando o 12, eu voltei aqui, ó, por 2, certo? Que vai dar o quê? 6. Por 2 de novo, ó, 6 dividido por 2, que vai dar 3. E aí o 3 só pode ir pelo 3 aqui, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1. Isso aqui, ó, 2 números, então eu tenho 2 ao quadrado vezes 3. E aí eu boto aqui, ó, raiz quadrada, beleza? Jogo aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3, tá? E aí, separo uma raiz para o número que está ao quadrado e separo uma raiz para o número que não está ao quadrado. Raiz com o quadrado corta, e aí qual vai ser a raiz de 12? 2 raiz de 3. Que coisa linda! Muito lindo, muito maravilhoso. Vamos ver um outro exemplo? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Raiz de 20. Vamos ver raiz de 20? Ok? Raiz de 20. Ok? Se fosse 25 era 5, né? Mas se fosse 16 era 4. Mas não é nenhum nem outro. No caso aqui, raiz de 20. Fatorando o 20, ó, o 2, que vai dar 10, ok? O 2 de novo, que vai dar 5. O 5, que vai dar 1. Então, ó, 2 números aqui. Isso aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado vezes 5. Beleza? E aí, o que é que vai acontecer, pessoas? Mais uma vez aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 5, tá? E aí, ó, separo uma raiz para o número que está ao quadrado e uma raiz para o número que não está ao quadrado. Cortando o quadrado com a raiz, eu vou ter que isso aqui é 2 raiz de 5. Vamos agora trabalhar com números mais altos? Vamos embora. Então, por exemplo, vamos trabalhar com raiz de... Deixa eu ver aqui, vamos trabalhar a raiz de 50. Raiz de 50. Raiz quadrada de 50, né? Que o número vai estar bem mais alto aí. Ok? Então, fatorando aqui o 50, ó, 50, não é isso? Passo o tracinho aqui do lado e aí começo a fazer a minha fatoração, tá? O próximo passo é fatorar. Por 2, vai dar 25, né? Porque 50 dividido por 2 vai dar 25. 25 já não pode ser dividido por 2, nem por 3, certo? Qual é o próximo número primo que eu vou escolher? É o 5. Tá? 25 dividido por 5 vai dar exatamente 5. Tá? E aí, novamente, por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, veja que o 2 está sozinho e o 5 ao quadrado. Vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Colocando aqui eles agora na forma fatorada dentro da raiz, vai ficar 2 vezes 5 ao quadrado. Separando aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Quadrado corta com raiz, e aí joga o 5 para frente e a resposta fica o quê? 5 raiz de 2. Que coisa mais linda, ok? Tranquilo? Tranquilo, muito tranquilo mesmo. Vamos ver um outro número? Raiz agora de 80. Raiz de 80, né? 80 não possui raiz quadrada, né?
Se fosse 81, era 9. 9 vezes 9 dá 81. Mas 80 não possui raiz, certo? Dentro dos números inteiros, né? Não vai ser um número inteiro positivo ou natural, tá? E aí vamos fatorar o 80, beleza? Fatorando aqui o 80, então, ó, por 2, que vai dar 40, por 2, certo? Que vai dar o quê? 20. Por 2 de novo, tá? Que vai dar o quê? Vai dar 10. Por 2 de novo, que vai dar 5. E agora por 5, que vai dar 1. Tá? Então, como a raiz é quadrada, eu pego de 2 em 2. 2, 2 e o 5 sozinho. Então ficou 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tá? Colocando todos numa raiz comum, que é 80 na sua forma fatorada, vai ficar ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tranquilo, né, mano? Muito tranquilo mesmo, tá? De boinha mesmo. Separando uma raiz para cada um, vai ficar ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Aqui não tem o quadrado, aqui tem. Raiz quadrada corta com quadrado. Aqui não tem o quadrado, aqui tem. Ó. Aqui não tem, aqui tem. Raiz quadrada corta com quadrado. Então fica 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 5. Quanto é 2 vezes 2? 4, né? Então, ó, raiz quadrada de 80 é a mesma coisa que 4 raiz de 5. De boinha, pessoas? De boinha demais, tá? Demais mesmo. Então vamos trabalhar com um número maior, um número maiorzão aí, só pra gente encerrar este conteúdo maravilhoso. Tranquilo, mano? Tranquilo. Bom, o número agora é raiz de 200. Raiz de 200. Vamos estourar logo, botar um número grandão, tá? Então, fatorando o 200, vamos embora. Começando sempre por 2. Por 2 que vai dar 100. Por 2 que vai dar 50. Por 2 novamente que vai dar 25. Ok. Agora não pode mais por 2, né? Então tem que ser o quê? Por 3? Não, 25 não é divisível por 3. Então vai o quê? Por 4 não pode, porque 4 é primo. Então vai por 5. Ok? 25 dividido por 5, que vai dar 5. E aí, novamente, por 5, que vai dar 1. Então, perceba que eu tenho 3 números 2. Mas lembre-se que se a raiz é quadrada, então eu pego de 2 em 2. Se fosse raiz cúbica, Walter, aí sim eu pegava de 3 em 3. Se fosse raiz 4, é de 4 em 4. Mas como é raiz quadrada, 2 em 2. 2 aqui, esse 2 está sozinho. 2 aqui, então 200 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Colocando essas formas fatoradas aqui, que é o 200 na sua forma fatorada, ok, você vai ter aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado. Walter, se eu quiser organizar, colocar o 5 na... Você pode, porque a ordem dos fatores, isso aqui não é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o meu produto, que é o resultado de uma multiplicação, beleza? Então aí você tem, ó, aqui vai ficar, eita, desculpa, tem que separar a raiz aqui, separando a raiz, né? Coloquei uma raiz para cada, 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado, ok? E aí o que vai acontecer com os caras que tem quadrado também? Raiz corta com quadrado, raiz corta com quadrado. E aí vai ficar desse jeito aqui, tá? E aí você tem aqui, vai ficar 2 vezes raiz de 2 vezes 5. Que é a mesma coisa que eu colocar em ordem. 2 vezes 5 vezes raiz de 2. Quanto é 2 vezes 5? 10. Pronto, então 200 é a mesma coisa que 10 raiz de 2. Tranquilo, mano? Só para a gente encerrar, uma outra coisa que vem aqui na mente, que você pode ficar em dúvida, por exemplo, você fatorou um número, aí tem aqui, ó, tem 2 ao quadrado, vezes 2, aí tem 3 ao quadrado, vezes 3, vezes 5, vamos lá, vezes 5. Walter, eu preciso colocar uma raiz para todo mundo? Não,
Você não sabe que só os que vão cortar é esse? Então você só precisa colocar a raiz para os que tem quadrado. E os outros deixa numa raiz só. Assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes, e essa galera que não tem raiz, que tu sabe que vai ficar todo mundo dentro, deixa assim, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Deixa todo mundo numa raiz só, porque tu sabe que eles não vão poder cortar mesmo. Então não precisa botar raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5 e depois você sentir algum problema na resolução. Então aqui, ó, corta esse com esse, e aqui é só fazer, ó, vai ficar 2 vezes 3, raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 5. Agora é só multiplicar, certo? Faz a multiplicação aqui, ó, 2 vezes 3, que vai dar 6, raiz quadrada de 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Pronto, resolvido o meu problema. Tranquilo, pessoas? Beleza, pessoas? Muito obrigado você que está aqui no canal assistindo, beleza? Não se esquece de dar aquele joinha, de dar aquela inscriçãozinha aí, se inscreve no canal, que é interessante também. Aqui a gente tem muito conteúdo, beleza? Fiquem todos de boinha e até a próxima.